Você sabia que no Peru o seu motor elétrico pode ficar com somente 70% da potência nominal? Nesse vídeo eu vou te falar como que a altitude influencia na potência dos motores elétricos e em que proporção que isso acontece. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, já se inscreve no canal e ativa também o sino de notificações para ficar por dentro sempre que forem postados novos conteúdos relacionados. Então, pessoal, já vou mostrar para vocês um gráfico que mostra a potência útil do motor em relação à potência nominal de acordo com a altitude. Então, quanto maior a altitude, menor a potência útil do motor. Então, talvez você consiga aproveitar, por exemplo, no Peru, em uma cidade específica que eu já vou falar, apenas 70%, cerca de 70% da potência nominal. Então, a potência aproveitável, somente 70% da potência nominal. É bem menos, né? Significativamente menos. E isso pode acabar trazendo alguma alteração drástica para o seu projeto, não só no custo da aquisição, mas talvez o tamanho do motor precise ser muito maior também. Você vai ter que ter mais espaço físico, uma estrutura maior para comportar. Então tem uma série de problemas relacionados aí à escolha de um motor maior do que deveria ser, mas é necessário que se faça. Como que a altitude faz com que seja necessário um motor maior? Bom, é sabido que onde tem uma altitude maior, a pressão atmosférica é menor. Se a pressão atmosférica é menor, o ar está menos pressionado, quer dizer que ele está mais disperso. Então você tem menos ar, menos densidade de ar em lugares com altitude maior. A nível do mar, aqui a Brasiltec ela não está a nível do mar. A gente está no interior do estado de Santa Catarina, mas é relativamente próximo ao nível do mar. Então nós temos uma determinada pressão. Essa pressão vai trazer uma determinada densidade de ar e é nessa densidade de ar que é calculado a dissipação de calor do motor. Então o motor ele dissipa calor proporcionalmente às suas perdas. Quanto mais esse motor tem... A energia que é utilizada para movimentar o motor, ela não aquece ele. O que aquece ele é a energia perdida. A energia perdida pode ser em forma de atrito, pode ser em efeito Joule, né? Mas de toda forma, ela acaba se transformando em calor. E esse calor precisa ser dissipado. Quando se faz um cálculo de como se vai se dissipar esse calor, o tamanho das aletas, a quantidade de aletas nesse motor, o tamanho do exaustor, também do ventilador dele. Então tudo isso, quantidade de pás, né, o ângulo das pás, tudo isso é levado em consideração para que se possa fazer uma dissipação que seja coerente com o quanto está sendo gerado de calor nessas perdas. E a dissipação nada mais é do que retirar calor. Como que se retira calor no caso do ar, né? Quando é com ar? Esse ar, as partículas que estão no ar, elas vão pegando, vão roubando parte do calor. É um conceito... O frio, por exemplo, ele pode ser entendido somente como ausência do calor. Então você não tem frio, você tem ausência de calor. E essas partículas do ar, elas vão roubando o calor até que o motor fique frio, porque ele está com pouco calor. E, enfim, quando você tem uma densidade menor, tem menos partículas nesse ar e essa dissipação de calor ela é menos eficiente. Então, a menos que se faça um projeto de um motor com uma dissipação mais eficiente, você vai precisar fazer um cálculo que vai te dizer o quanto da potência do motor você consegue utilizar, o quanto daquela potência nominal é útil. Então, um motor de 100 cavalos, por exemplo, na altitude lá do Peru, em uma determinada cidade, você tem cerca de 70% de potência útil. Então, dos 100 cavalos nominal do motor, por exemplo, né, um motor de 100 cavalos nominal, você vai conseguir utilizar mais ou menos aí 70 cavalos, um pouquinho mais de 70 cavalos. É uma diferença bastante significativa. Essa é a maneira como isso acontece. Agora eu vou te mostrar a proporção em que isso acontece. E isso, eu estou falando aqui de altitude porque é um dos pontos, né? Mas o mesmo que eu estou falando aqui serve também para a temperatura ambiente. Essas cidades mais altas elas têm a vantagem de normalmente serem mais frias, então isso é algo positivo. Mas nas circunstâncias em que ela ainda é mais quente do que foi projetado como temperatura nominal, você ainda vai perder mais potência útil por conta dessa temperatura. E estando abaixo, lógico, você ganha um pouquinho de potência útil, então tem que levar em consideração a altitude e temperatura ambiente. Mas esse vídeo é sobre altitude, vamos para o gráfico que eu falei para vocês. Então pessoal, tá aqui o gráfico, ó. Essa primeira barra aqui é a barra onde eu tenho até 1000 metros. Então até 1000 metros eu tenho 1, o fator de multiplicação é 1. O que isso significa? Se eu pegar um motor de 100 cavalos e multiplicar por 1, eu vou ter os mesmos 100 cavalos. Aqui eu não tenho perdas pela altitude.
Eu não preciso diminuir a minha potência líquida por conta da altitude. Se eu tenho 1.500 metros, por exemplo, 500 metros a mais, né, já cai para 0,97. Então, o motor de 100 cavalos vai ter 97% dessa potência, ou seja, vai ter 97 cavalos. A potência líquida, né, a potência aproveitável desse motor é 97 cavalos. Se eu chegar em 5.000 metros, que é o final do gráfico aqui, eu tenho 0,71, que é cerca de 70%, né, 71%. Aí, dependendo também da temperatura, pode ser que isso fique maior ou menor, mas considerando somente a altitude, eu tenho a 5.000 metros 70% aproximadamente, 71% aproximadamente da potência nominal do motor. Então, o motor de 100 cavalos vai ficar com aproximadamente 71 cavalos, enquanto que o motor de, vamos lá, de 10 cavalos vai ficar com 7,1. É proporcional. Por que vai até 5.000? Porque a cidade mais alta do mundo, a maior altitude do mundo, é uma cidade chamada La Rinconada, no Peru, e tem 5.100 metros. Então, não tem por que colocar 5.500, porque não tem nenhuma cidade que fique a 5.500 metros. Né? Nós temos a cidade mais alta do planeta, é La Rinconada, no Peru, e é 5.100 metros. Mas se eu considerar cidades com somente acima de 100.000 habitantes, que essa cidade La Rinconada é uma cidade muito pequena, né? Se eu considerar apenas as cidades com mais de 100.000 habitantes, as cidades mais relevantes, aí, ao invés de ser no Peru, é na Bolívia, se chama El Alto, 4.150 metros. Então, vai estar entre 0,80 e 0,76. Vai ficar entre esses dois valores, né? Mais para 0,80, né? 4.150 metros. Bom, todas não, mas a maior parte dessas cidades mais altas, elas se encontram na América Latina. Então tem cidade, eu já falei do Peru, já falei da Bolívia, mas tem muita cidade no México também. Na Colômbia tem muitas cidades extremamente altas. Mas não é só aqui na América Latina, não. Tem cidade na China com 3.836 metros. 3.800. Então, tá mais para 4.000 do que para 3.500, né? Então vai ficar entre 0,82 e 0,80. Provavelmente algo em torno de 0,81, né? Então tem cidade na China com essa altitude toda também. E tem também no Afeganistão cidade com 2.800 metros. Então vai ficar entre 0,90 e 0,86. Então tem vários exemplos aí de cidades extremamente altas pelo mundo. Então sim, é um parâmetro relevante. Talvez se você vai vender somente aqui no Brasil, não vai ser tão importante, mas está cheio de empresas aqui no Brasil exportando para a América Latina. Então, cidade chinesa, cidade no Afeganistão, é menos provável que você vá precisar levar isso em consideração, porque dificilmente o Brasil exporta maquinário para esses países, né? Mas aqui na América Latina está cheio de máquina brasileira, então precisa sim levar isso em consideração. Se você trabalha numa empresa que faz esse tipo de exportação aí de maquinário que envolva motor elétrico, fique atento a isso, porque pode ser necessário refazer esse dimensionamento. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, por favor, deixe seu like, comenta também o que você achou, por favor, e se inscreve, ativa o sino de notificações para ficar por dentro sempre que forem publicados novos vídeos. Para você não custa absolutamente nada, mas para mim é o que permite continuar gravando conteúdo aqui para o canal.